Olá, a paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sininho e participe conosco dessa obra de evangelização. Ajude-nos também na divulgação do nosso canal, enviando nos seus grupos de WhatsApp, sua família, seus amigos do trabalho. Seja também assim um evangelizador, uma evangelizadora. Também compartilhe nas suas redes sociais, dando um testemunho da sua fé. Às vezes não queremos compartilhar, ou algumas pessoas não querem compartilhar certas informações nas suas redes sociais, porque não querem mostrar que têm uma fé. Mas nós estamos em um tempo onde é necessário mostrar a verdade que se contrapõe sempre à mentira instaurada, a mentira que foi institucionalizada, e nós não comungamos com isso, comungamos com a verdade. Aliás, é ela que nos alimenta. Hoje nós estamos celebrando com muita alegria Santa Teresa de Ávila. O título desse vídeo, Teresa de Almada, era o nome civil dela, essa grande santa, também chamada de Santa Teresa de Jesus, grande santa reformadora do Carmelo e uma das figuras mais importantes do segundo milênio da história. O que é que ela tem para nós hoje? O que é que a vida de Santa Teresa de Ávila pode hoje contribuir para nós? Digo a você de antemão que a mesma revolução que Teresa causou a seu tempo, também ainda hoje, ela continua causando. Essa menina que nasceu em 28 de março de 1515, trouxe com ela uma característica muito própria. Ela nasceu numa família católica, não era uma pessoa pobre, era uma pessoa de classe alta. E essa característica que era muito própria em Teresa era o desejo pelo eterno. Na infância, ela queria as coisas que fossem, já se falava de coisas que fossem para sempre, e não queria muito coisas que fossem tão passageiras. Essa ideia não amadurecida, essa ideia não muito bem concebida, vai ser mais tarde, sim, aprimorada. Mas um outro fato, já na adolescência, quando ela perde a sua mãe aos 14 anos, ela coloca a Virgem Maria no lugar da sua mãe. Esse fato mostra concretamente essa ideia presente e muito forte no interior de Teresa de Almada, de querer aquilo que era para sempre. Antes, a sua mãe saudosa, porque foi uma mulher, assim também como o seu pai, que educou Teresa na fé na verdade. E ela cresceu a partir dessa família. E claro que é nessa família que Deus coloca nela a semente, esse desejo ainda não bem compreendido de um eterno. Então, aos 14 anos, quando a mãe dela falece, ela vai colocar a Virgem Maria no lugar da mãe dela. Então, ela vai dizer, agora a Virgem Maria é minha mãe. Ora, isso já exprime também esse desejo do sempre, do eterno, que na vida de Santa Teresa de Ávila será como que uma filosofia. E nós vamos ver um pouco nesse vídeo curto, né? Aqui não queremos falar muito aprofundadamente, está errado, mas falar profundamente sobre Santa Teresa. Afinal,
não daria tempo, teriam que ser vários vídeos, etc. E também eu sou um pequenino, então outras pessoas mais importantes estão aí também nas redes sociais, no YouTube, e com certeza elas falarão coisas mais profundas. Eu quero falar das coisas mais simples. Afinal, Deus construiu Santa Teresa para nós a partir de uma simplicidade de vida, a partir de uma relação, a partir de um encontro. E aí nós vamos entender por que isso. Importante também falar aqui algumas coisas mais que pode ser não tão importantes. Mas Teresa foi uma menina que, como as outras meninas, se desenvolveu, e nesse desenvolvimento as meninas sempre despertam ou permitem despertar dentro de si uma vaidade, e claro, as meninas se arrumam e querem estar cheirosas, bonitas. Então Teresa também foi nessa mesma linha, não foi uma menina diferente das outras, podemos dizer assim. Claro que o contexto de época é totalmente diferente do nosso contexto de hoje, mas estamos aqui falando de uma menina católica, modéstia, né? Então, mas que também se deixou enveredar pelo caminho da vaidade. Claro, mais tarde ela vai deixar este caminho da vaidade, mas aqui agora ela está aí nesse processo e nesse desenrolar da vida. Namora com o primo dela, e só que esse namoro não é uma coisa que vai para frente, até porque nesse momento é quando o pai dela a coloca ela vai morar com as irmãs agostinianas, né? E essa ida para morar com as irmãs agostinianas e esse namoro são dois elementos bem interessantes. Porque quando se vai tomar uma decisão que é para sempre, veja que essa frase para sempre é algo sempre muito forte, muito interessante na vida de Santa Teresa de Ávila. E também, por que não dizer para nós? Será, por que não nós também não pensarmos assim? Eu tenho que ver o que é para sempre. Eu tenho que escolher coisas que me conduzam para um para sempre, né? O que é um para sempre na nossa vida? Claro, é o céu. E aí eu tenho que fazer escolhas que me deixem nessa trilha do para sempre. Isso é muito importante, isso é muito interessante. E eu vou chegar lá daqui a pouco, no como Santa Teresa encontrou essa resposta na vida dela. Mas aqui, quando ela vai morar então com as irmãs agostinianas, lá um dos exercícios espirituais das irmãs era a meditação da paixão. E Teresa, quando começa a fazer esses exercícios de meditar a paixão do Senhor, ela tem uma profunda experiência do amor de Deus por ela. É interessante isso, meditando a paixão, conhecendo e mergulhando na humanidade de Jesus, ela consegue perceber o quanto Deus a amava. Veja que a vida de Santa Teresa nos indica, sim, um caminho de perfeição. Ora, se eu também dar esses passos em conhecer mais a Jesus, então eu saberei o quanto Ele me ama. Isso é muito fantástico, porque, aliás, até quando a igreja coloca um santo diante de nós, a igreja coloca ali um testemunho, e esse testemunho é para dizer que o modo como a vida daquela pessoa, daquele santo, santa, pode contribuir na nossa vida. Então, Teresa de Ávila, ao meditar a paixão, ao conhecer esse Jesus que a gente ama, e talvez não conheça tanto quanto deveríamos conhecer, então ela começa
a mergulhar e a amar esse Jesus, que agora ela sabe, a partir de uma experiência, o quanto ele a ama. Isso influenciou muito, porque ela veio a decidir-se ser religiosa, ser freira, e o testemunho das irmãs agostinianas contribuiu para que ela escolhesse então essa opção de vida. E aliás, aqui nós encontramos mais uma vez o tal do para sempre de Santa Teresa, porque o ser religioso é uma opção de vida para sempre. Para os homens, o ser sacerdote, o ser padre, é uma opção de vida para sempre. Então, veja que aquela ideia que ela traz desde pequenininha, ela começa a concretizar na vida dela, de um modo muito, posso dizer assim, não casual, mas de um modo experimental. E aqui eu não estou falando de experiências sentimentalistas, não. Vocês pensam que simplesmente Santa Teresa tem uma experiência, um encontro com o amor de Deus e aí pronto, ela aí vai ser freira por causa disso? Não. Houve então um processo entre uma coisa e outra. E a própria Santa Teresa, mesmo estando já convicta da sua escolha, da sua decisão por ser religiosa, ela mesma vai resistir a ela mesma. Antes de dar passos concretos e entrar para o Carmelo, aos 21 anos, ela vai ainda ter muita dificuldade em enfrentá-la. Veja que esse é o desafio que hoje muitas pessoas encontram quando sentem o desejo. É Deus que chama a pessoa para ser um religioso, uma religiosa, e quando ela percebe e conclui o seu discernimento vocacional, que é esse o caminho que ela deve trilhar, ela sente grandes dificuldades para executar. Não foi diferente com Santa Teresa de Ávila. Não foi diferente com ela, mas ela chegou lá. Ela concretizou o seu sim, porque ela enfrentou a ela mesma para conseguir alcançar esta etapa. Então, veja que Santa Teresa traz para nós também esse testemunho de alguém que venceu a si mesmo. E se nós não vencermos a nós mesmos, seremos pessoas fracassadas, seremos pessoas que nunca poderão ser felizes, sim, porque precisamos ultrapassar a barreira de si. Quando Jesus diz assim, tome a tua cruz e venha, renuncie a si mesmo, é todo esse contexto que nós estamos aqui falando. Então, Teresa de Ávila também traz para nós hoje esse desafio. Não de uma santidade acabada e pronta, não é isso, mas de alguém que lutou e construiu, lutou e venceu a si mesmo. A vida de Santa Teresa será então um caminho de santidade. A vida de Santa Teresa será esse itinerário para nós hoje olharmos e seguirmos. Após ela ter feito a sua profissão, ela adoece gravemente. E naquele adoecer gravemente, ela quase morre, mas se recupera. E após essa recuperação, Santa Teresa ainda continua sofrendo de grande tibieza, de grande fraqueza na vida espiritual. Interessante que, mesmo já carmelita, sendo uma religiosa já de muitos anos, ela
ainda tem essa dificuldade, espiritualmente ainda fraqueja, né? E mais tarde, quando ela tem uma experiência pessoal mais profunda com o nosso Senhor. É interessante porque as investidas de Deus na vida de Santa Teresa foram muitas. Deus sempre buscou atingi-la de várias maneiras para que ela realizasse a sua vocação. E mais, não é diferente com cada um de nós hoje. Deus nos dá graças sobre graças para que a gente possa realizar a nossa vocação. E em 1554, Santa Teresa vai ter uma experiência pessoal muito profunda com Jesus chagado. E ela, ao ver Jesus daquele jeito, ela recebe em si a graça da restauração do fervor da sua entrega total. A vida religiosa é uma entrega total, chamada também de vida indivisa, porque não se divide. O religioso, ele vive totalmente para Deus, totalmente para o Senhor. O verdadeiro religioso, ele não vive para si mesmo, nem busca a si mesmo, mas vive para Deus. Mas esse estado, ou essa forma, esse modo de viver em Santa Teresa também estava enfraquecido pela tibieza. Mas quando ela tem essa experiência pessoal com Jesus, isso é restaurado nela e ela passa a viver de um modo muito mais profundo a sua vocação religiosa, o seu estado de vida, não é, como freira, como uma consagrada no Carmelo. Mais um pouquinho à frente, em 1559, Teresa de Ávila vai ter a experiência da transverberação, né? Um assunto complexo, grande, você pode lá ver, o Padre Paulo Ricardo fala muito bem sobre isso, não vou aqui comentar, mas é a partir da transverberação de Santa Teresa, essa experiência de um amor profundo de Deus, né? O coração, inclusive, de Santa Teresa, incorrupto, está até hoje cortado por uma flecha, né? Esse fato aconteceu na transverberação, exatamente em 1559, mas o que é interessante a gente perceber daí, Santa Teresa, como resposta a esse amor que ela compreende mais ainda agora de Deus por ela, então ela vai fazer um voto de para sempre, fazer tudo com a maior perfeição possível. A partir daquele momento, ela não será mais a mesma pessoa. Fazer tudo do modo mais perfeito possível passa a ser, então, uma regra de vida para Santa Teresa de Ávila. Enfim, depois ela vai continuando a sua saga e ela vai entender que muitas pessoas não avançam na vida consagrada, na vida religiosa, porque não conhecem a Jesus. Então aí surge a ideia de formar uma casa, uma fundação, com um grupo pequeno de freiras, onde ela pudesse preparar essas irmãs para conhecer de um modo diferente a pessoa de Jesus, e conhecendo, amando, e amando, sendo sustentado por Ele, então essas não cairiam, não tropeçariam. Aí agora é um longuíssimo capítulo, porque começam as fundações e Santa Teresa vai com essa iniciativa reformar o Carmelo,
no século XVI, aqui estamos depois da segunda metade do século XVI, e, ao mesmo tempo, contribuir de uma maneira muito forte com a proteção de toda a igreja da época. E aí ela sai influenciando, e até nos dias de hoje, em especial nesse ano de 2020, quando o Carmelo celebra os 50 anos, né, que Santa Teresa recebeu o título de doutora da Igreja. Obrigado por acompanhar. Deixe seu comentário, sua opinião, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.